Se eu não consultar o Espírito Santo e não ter uma intimidade com Ele, vai aparecer o espírito de porco. E quantas vezes nós deixamos o espírito de porco entrar na nossa vida, entrar na nossa comunidade, entrar na nossa família, por exemplo. E o espírito de porco é o espírito da divisão. É o espírito que se irrita com qualquer coisa, critica qualquer coisa. É o espírito de porco que não está satisfeito com nada. Tudo é um problema, tudo está errado. Esse é o espírito de porco, que atrapalha às vezes a gente, que atrapalha a nossa vida mesmo de fato, no nosso dia a dia. E aí, qual que é o espírito que está reinando dentro de você? O Espírito Santo ou o espírito de porco?